Voltei. Para complementar, então, tiveram a decretação do cúmplice, a centralização da administração nas mãos do príncipe, Dom Pedro no caso, a nomeação de José Bonifácio. Dom Pedro ele ainda decretou uma lei que determinava que todas as tropas portuguesas, todos os militares portugueses que estivessem aqui no Brasil e não tivessem sido convocados por ele, seriam considerados tropas inimigas, seriam expulsos na bala. Sabe? O homem estava que estava. Até que no dia 2 de setembro de 1822, Maria Leopoldina, que era a mulher dele, e o José Bonifácio estavam reunidos com o Conselho de Ministros, enquanto Dom Pedro ele tinha ido a uma viagem a São Paulo. Então quem estava cuidando do governo no Brasil era Leopoldina e José Bonifácio. E esse raio dessa intimação chegou até as mãos deles, aqui na capital, Rio de Janeiro. Essa reunião que estava acontecendo, a Leopoldina, o Zé Bonifácio e a galera lá, e o Conselho de Ministros, essa reunião estava acontecendo já para elaborar a declaração de independência do Brasil. A independência do Brasil já era algo planejado por eles. Só que a chegada dessa carta acabou adiantando os planos. Eles fizeram essa carta chegar até Dom Pedro, e no meio do caminho, Dom Pedro ele recebe essa carta e proclama então a independência. Essa proclamação ela vai ser feita, ela vai acontecer no dia 7 de setembro de 1822, que aliás é feriado atualmente por conta disso. Essa imagem ela é bem emblemática, ela traz aí esse movimento, essa indumentária toda sobre a proclamação da independência. A gente fez um trabalho ano passado sobre isso, e eu expliquei mais ou menos para vocês o quanto que essa imagem é um embuste, na verdade. Até porque essa tropa de cavalaria aqui na parte de baixo da imagem, os dragões da independência, que sempre participam da posse dos presidentes, essa galera nem existia ainda, essa tropa nem existia em 1822, só para vocês terem ideia. É toda uma construção é, cinematográfica quase, beleza? Para se construir essa questão dos heróis nacionais, essa figura de Dom Pedro como grande libertador do Brasil. Mas a história real ela é bem diferente disso daí, beleza? Só que Brasil independente, um país ele só pode se considerar um país se ele for reconhecido como tal. É como no futebol, você não pode ostentar um título que só você reconhece, que nenhum palmeirense me ouça, beleza? Então, o Brasil ele precisava de reconhecimento internacional. Primeiro país a reconhecer o Brasil como um país independente vai ser os Estados Unidos. Isso vai acontecer em 1824, beleza? Os Estados Unidos eles tinham uma política que era chamada a Doutrina Monroe. Essa doutrina Monroe ela pregava a América para os americanos, ou seja, a América deve ser governada pelos americanos e não pelos europeus. E obviamente que também tinha interesses econômicos. Os Estados Unidos viam o Brasil como um potencial novo cliente, um novo parceiro comercial na América. Então eles apoiaram esse movimento de independência do Brasil. O primeiro país latino-americano a reconhecer o Brasil foi o México, beleza? Isso vai acontecer uh, em 1825. Os países da América do Sul, os outros países daqui da América do Sul, de primeira eles não vão reconhecer o Brasil, porque eles desconfiavam do processo de independência no Brasil. Como assim desconfiavam, professor? Simplesmente porque todas as repúblicas, todos os países, melhor dizendo, da América do Sul, quando se tornaram independentes, esse processo de independência na América do Sul estava acontecendo, eles se tornaram independentes como repúblicas, como regimes republicanos, e o movimento de independência foi feito através de lideranças americanas. No Brasil, não. O Brasil, além de ter se tornado uma monarquia, ou ter se mantido como uma monarquia, era uma monarquia governada por um europeu. Dom Pedro era português. E mais, era filho de um rei europeu. Então, os latino-americanos eles desconfiavam dessa independência do Brasil por conta disso. Alguns anos depois, eles passaram a reconhecer. A Argentina, inclusive, foi o primeiro país da América do Sul a reconhecer o Brasil. E Portugal? Portugal aceitou isso assim de boa? Claro que não. Portugal bateu o pé. Primeiro que Dom Pedro ele só avisou para o pai dele que o Brasil estava independente meses depois. A proclamação da independência foi em setembro. E só no dia 1º de dezembro de 1822 é que chegou uma carta para Dom João VI do filho dele dizendo que, pai, aconteceu um negócio meio chato aqui no Brasil. A gente não pertence mais a vocês não. Sabe? Foi nesse pique.
Então Portugal disse que só iria reconhecer a independência do Brasil se fosse indenizado. Eu perdi minha colônia, perdi meu território, eu tenho que ter meus prejuízos cobertos. Só que o Brasil não tinha grana para pagar essa indenização. Fui conversar com meu cachorro. Só que o Brasil não tinha grana para pagar essa indenização. A indenização que Portugal pediu foi de 2 milhões de libras esterlinas. O Brasil não tinha dinheiro nenhum. Quando Dom João VI foi embora, em 1821, ele levou o dinheiro todo que ele tinha trazido com ele. Então, quem aparece para ser a boa samaritana, a salvadora da pátria? A Inglaterra. A Inglaterra ela vai se oferecer para emprestar esse dinheiro para o Brasil pagar essa indenização para Portugal. Só que a Inglaterra ela fez o seguinte: ao invés de emprestar os 2 milhões, a Inglaterra ela assumiu a dívida do Brasil com Portugal. Só que ela não tirou nenhum dinheiro do bolso. Portugal já devia uma grana pesada para a Inglaterra. Então o que a Inglaterra fez? A Inglaterra deduziu, diminuiu da dívida total de Portugal esses 2 milhões. Assim ela não teve que mexer no bolso e ainda ganhou mais uma pessoa devendo dinheiro a ela. Primeiro ato de Dom Pedro I como imperador do Brasil. Fazer uma dívida. Beleza? Esse reconhecimento, então, ele vai vir só em 1825. A partir do reconhecimento de Portugal, a Inglaterra e os outros países da Europa também começaram a reconhecer o Brasil como nação independente. E é a partir disso que o governo de Dom Pedro I começa no Brasil. Mas isso é tema para a nossa próxima aula. Beleza? Valeu!